O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, na oração inicial, conhecida como a oração da coleta, que hoje se reza nesta festividade de São Pedro e São Paulo, diz-nos assim: Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Sublinho santa alegria e este ser Igreja sempre fiel, pois é nestas expressões, ou melhor dito, verdades, que se encontra o segredo da nossa presença hoje, aqui e razões da nossa festa. A alegria teima em permanecer. E não é uma alegria qualquer, é sim uma santa alegria, pois o desafio é abrir-se ao amor de Cristo e deixar que seja Ele a inspirar as nossas ações, sempre com a esperança do hoje. Aquela esperança que não se deixa para amanhã, mas que nos provoca a agir em cada momento segundo o agrado de Deus, fazendo o bem, agindo em conformidade com a nossa vocação, a nossa missão. E para isto é preciso muita persistência. O cardeal Dom Tolentino Mendonça diz que é uma arte de paciência a alegria, visto que, por um lado, sabemos-la próxima e acessível, como se os nossos dedos pudessem, a cada momento e sem esforço, alcançá-la. Mas sabemos também como nos escapa, como é precária, dolorosa e inexplicável a alegria. Como nos obriga a procuras extenuantes e a desertos cujo fim não se divisa. Estaremos nós a reconhecer nestes tempos tal semelhança nesta busca? E se ela nos falta? Continua Dom Tolentino: temos de nos interrogar sobre o porquê do nosso viver burocrático e tristonho, o porquê do nosso passo precocemente anoitecido, do nosso errar entre o peso e a cinza de onde a alegria se ausenta. Vamos à pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Parece não ser esse o alvo de Jesus, pois logo de seguida volta a questionar: E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro faz-se de pronto e que de imediato é atestada pelo Mestre, mas desviando-lhe o protagonismo, pois foi pela graça ou revelação de Deus que ele a soube dar. O certo é que a missão do nosso padroeiro emerge da identidade de Jesus Cristo e configura-se no seio de uma igreja marcada pela fidelidade
e responsável pelo testemunho coerente e oportuno. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Assente nos traços principais desta missão estão também os papas, os seus sucessores, os quais têm procurado ao longo da história a melhor forma de levar à prática o exercício desta missão. Nem sempre fácil, como demonstram os factos das nossas histórias, mas a harmonia na comunhão e o respeito pelas diferenças legítimas são sempre desejados, tal como expressados ultimamente pelos papas deste último século. Pedro, príncipe dos apóstolos, e Paulo, apóstolo das gentes, títulos imponentes de dois homens igualmente admiráveis que a Igreja celebra na mesma festa e que a ambos custou entender a novidade de Jesus. Estavam amarrados a tradições religiosas antigas, defendiam o cumprimento literal das leis, esperavam ver desaparecer os inimigos e triunfar o reino por eles idealizado de acordo com as tradições. Pedro chega a arvorar-se em mestre de Jesus e este dá-lhe uma reprimenda inigualável. Paulo orgulhava-se da sua formação na escola do mestre Gamaliel e de outros títulos de glória, mas, uma vez convertido a Cristo, considera tudo lixo, pois só quer saber de Jesus e de Jesus crucificado. De ambos, conservamos o testemunho mais expressivo do serviço ao Evangelho, apesar das suas fragilidades. Fazem a experiência feliz de encontros com Jesus ressuscitado. Buscam a verdade e superam tensões mediante a oração e o diálogo em assembleias. Aceitam as suas debilidades como espaços de vida onde emergem a força de Deus e a paixão pelo anúncio do reino, até selarem com o sangue do martírio a opção de vida que fizeram por Jesus Cristo e a sua Igreja. Bela história de fidelidade no serviço à verdade do Evangelho e do amor que dele brota. E muitos ainda hoje continuam a experienciar o seu testemunho de felicidade. Sejamos nós, esses, os de agora. É uma identidade que está em causa. É a nossa identidade que se descobre nesta causa pela novidade e verdade do Evangelho. E aqueles de nós que assim o vai descobrindo, vive feliz, porque vive fiel e por isso não será difícil a experimentar aquela santa alegria. Termino com Tolentino Mendonça. Na verdade, é um artesanato a alegria, não um produto pré-fabricado. É uma coreografia que avança por tentativas e não um enredo prévio que já dominamos. Somos felizes quando, reconhecendo a nossa própria fragilidade, nos reconhecemos também prometidos não só à alegria, mas à perfeita alegria. Eu diria, à alegria plena de esperança, na fidelidade dos compromissos ao nosso dia-a-dia. Para quem tem fé, é tão fácil as horas transformarem-se em dias, e os dias em meses, e os meses em anos. Para aqueles que escutam a voz do Pai, é tão bom abandonar a vida nas suas mãos, nos seus insondáveis desígnios. Para cada um de nós, que somos batizados, que vivemos por Cristo, com Cristo e em Cristo, é tão maravilhoso proclamar que amamos o Messias. Hoje celebramos dois apóstolos de Jesus,
Saulo, aquele que na queda viu a intensidade da luz, do Verbo que se fez carne e nos ofereceu a salvação. O perseguidor que passou a perseguido. Viveu pela espada. São Paulo, o homem da palavra, o evangelista inato. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Simão, aquele que deixou as redes, o barco e a família para pescar homens. O cobarde que abre o peito para que o Espírito Santo habite e fale através dele. É a pedra edificadora. É o detentor das chaves. Pedro, o chefe da igreja, o primeiro discípulo a fazer uma profissão messiânica. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Nos tempos em que vivemos, Pedro e Paulo são modelos que devemos seguir para toda a vida. Homens que se revelaram em fé profunda. Homens que após o encontro com o Mestre mudaram de vida. Homens fortes. Homens valentes. Homens de palavras que se transformam em atitudes. Caríssimos, que a fé habite no coração de cada um de nós. Não podemos fazer dos nossos dias uma rotina fútil e sem Deus. Que a lembrança da ressurreição do Messias, de que Pedro é testemunha, seja o nosso maior alento. Que as cartas de Paulo sejam o nosso ponto final para qualquer dúvida ou anseio que atormentem a estrada que percorremos. E que o amor seja o primeiro e o último motivo pelo qual vivemos. Hoje é urgente ser Paulo e ser Pedro. A vida é dom de Deus. Que a queda do cavalo nos resgate de todo mal. Que o sabor do mar nos faça bravos pescadores de homens.